Bitcoin no seu preço mais chave, que é exatamente a região dos 93 mil dólares. Mas, por trás do preço, algumas coisas vêm acontecendo e eu vou te apresentar isso na nossa análise de hoje. A gente vai entender o que os outros investidores eles estão fazendo por trás do preço e vamos entender se a gente realmente tem oportunidades dentro do mercado ou não. Vou te trazer a minha visão de médio prazo e de curto prazo também. Afinal de contas, eu estou esperando uma movimentação no curto prazo no Bitcoin para que eu tome uma grande decisão nas altcoins. E a gente vai comentar também sobre as altcoins na nossa análise de hoje. Bom, Guiteles na área. Se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar conteúdo extenso. Ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, hoje nós estamos na região mais chave do Bitcoin, que é exatamente o custo do investidor de curto prazo. Se a gente vem acima desse custo, significa que a média das pessoas que estão no curto prazo, elas estão no lucro. Se elas estão no lucro, elas tendem a colocar mais dinheiro para dentro. Se elas estão no prejuízo, elas tendem a não colocar mais dinheiro para dentro. Ou seja, a gente tem uma diminuição da demanda por aquele ativo. Bom, hoje a região ela está sendo uma região de resistência, tá? Porque a gente está vindo de baixo para cima e sempre que a gente vem de baixo para cima, a gente encontra essa zona como resistência. Como aconteceu em junho de 2024, como aconteceu em agosto de 2024 e como aconteceu também em outubro de 2024. Quando a gente vem de cima para baixo, a gente encontra ela como suporte. Inclusive, a gente encontrou ela como resistência também em um passado recente, em março de 2025. Para que a gente tenha movimentos saudáveis e explosivos de alta, né? Aquela alta infinita que todo mundo espera, aquelas movimentações que duram algumas semanas, a gente precisa se sustentar acima dessa linha vermelha. Isso daqui vai ser muito importante para o médio prazo, tá? Só que se a gente começa a fazer análises mais densas, entendendo o que os outros investidores eles estão fazendo, olha só. Quando a gente analisa as carteiras, nós vimos as carteiras pararem de fazer a sua distribuição e nesse passado que nós estamos tendo, recente aqui, as carteiras elas estão começando a entrar em fase de acumulação. E é exatamente isso que nós queremos. Queremos que todas as carteiras elas estejam acumulando, queremos que entramos em consenso de acumulação, onde todo mundo começa a segurar as suas posições de Bitcoin, onde todo mundo tem interesse em somente comprar e não vender. Isso está se iniciando, tá? Significa que isso vai se intensificar e a gente já vai subir, vai fazer um novo all-time high e simplesmente buscar 170 mil dólares? Obviamente que não, né? Não é assim que as coisas funcionam. A gente não pode trabalhar com um preço acima do nosso all-time high, sendo que a gente nem rompeu o all-time high ainda. A gente precisa de muito mais confirmações para poder falar em novos all-time highs, tá? Mas eu quero que você entenda que só o fato dessas carteiras elas já começarem a acumular é algo positivo. A gente tem que considerar isso. Se a gente olhar para os ETFs nos últimos dias, aí a gente vai ver que os ETFs tiveram um bom volume de compra. Inclusive, a gente teve o maior volume de compra acontecendo no dia 22 agora. Ou seja, isso mostra um pouco como que está o apetite dos investidores aqui nos Estados Unidos. Eles tiveram interesse por comprar Bitcoin e a gente sabe que a Bolsa Americana não está bem lá aquelas coisas. A gente está vendo grandes ativos abaixo da média de 200 períodos, ou seja, grandes ativos vivenciando bear market aqui dentro dos Estados Unidos. Já tivemos mais de 20% de queda, né, para aquelas pessoas que esperam os 20% de queda, ou pivô de baixa dentro de gráfico semanal. Isso aconteceu em várias empresas americanas. E ver os investidores tendo interesse por Bitcoin, isso nos mostra algo positivo para o nosso mercado. Significa que isso vai continuar? Não. Nosso trabalho é analisar o mercado todos os dias e tomar as nossas decisões conforme os dados que nós estamos tendo naquele presente momento. Quando a gente olha para essa semana, sim, houve um otimismo, houve um interesse comprador até mesmo dos players americanos. Os players que estão fugindo da bolsa, estão fugindo de treasuries americanos e eles começam a comprar Bitcoin. Isso pode abrir margem para que a gente tenha uma boa oportunidade no médio prazo, tá? Mas o curto prazo ele é bem diferente, a gente vai falar de curto prazo lá na frente.
Bom, se a gente analisar a carteira da BlackRock, tá? A BlackRock não teve tanto interesse assim de compra. A gente viu um maior volume acontecendo aqui, mas eu gosto de olhar a carteira da BlackRock e eu vejo que eles não tiveram tanto interesse assim como eles tiveram na queda que nós tivemos em 2024. Olha só, se a gente olhar o saldo da carteira da BlackRock em 2024, ele subiu bastante ao longo desses períodos de queda. Aqui nesses períodos de queda, a gente não está vendo o saldo deles subirem, tá? Só um ponto aqui de atenção, mas isso daqui não quer dizer que não, os ETFs não estão comprando. Os ETFs estão comprando porque no valor net, olhando o consolidado de todos os ETFs, a gente tem compras ali acontecendo. Quando a gente olha para o balanço OTC, tá? OTC é exatamente a maneira que os institucionais utilizam para poder comprar Bitcoin. Olha só, institucional não compra no book de ofertas igual você, igual eu compramos. Eles não vão lá dentro da Bitget, dentro da Binance e colocam a sua ordem de compra ou sua ordem de venda. Diferentemente, eles ligam para o CZ e falam, olha só, estou precisando de alguns milhões em Bitcoin. Você consegue me fornecer isso no preço atual, só que por trás do balcão? Porque se eu for lá e comprar no book de ofertas, eu mesmo vou subir o preço, eu mesmo vou pagar mais caro e em seguida o preço vai voltar. Se ele vende isso via OTC, o CZ fala, sim, eu te vendo. Antes do CZ vender, te entregar os Bitcoins, ele precisa transferir para as carteiras de custódia via OTC. E a partir daí ele vai transferir para o cliente. Esse cliente é um bom institucional. Quando a gente vê o balanço de OTC subindo, significa que há um interesse de institucionais. Aqui a gente não está falando de ETF, aqui nós estamos falando de empresas, grandes investidores. Veja que grandes movimentações de alta, né, elas são causadas ali junto com o aumento do OTC, porque há uma demanda desses grandes players também. No passado recente, a gente está tendo um leve aumento no OTC, mas não tão significativamente como a gente teve no passado, tá? Inclusive, a nossa última pernada que nós demos, que saímos de lá dos 60 mil dólares, fomos buscar os 100 mil dólares, a gente teve um volume bem maior que o volume que nós estamos tendo agora. Isso pode aumentar nos próximos dias e, caso aumente, é um sinal positivo. Mas só o fato de já estar aumentando um pouco é um leve sinal positivo também. Bom, se a gente olhar para o sentimento do mercado, o sentimento ele saiu dessa região de medo, né, medo extremo, e ele voltou para uma região de greed, ou seja, voltou para um patamar interessante, um patamar positivo. Lembrando, para que a gente tenha movimentações de alta, o sentimento do investidor ele precisa estar positivo. Se o sentimento do investidor estiver negativo e ficar durante um longo período negativo, a gente vai engatar bear markets profundos, tá? Ou seja, a gente precisa que tenha sim uma região mais eufórica, um otimismo, onde as pessoas tendem a colocar dinheiro para dentro. Se isso acontece, a gente tem territórios com baixo risco de investimento. E olha só, a nossa função como investidor, ela é investir quando temos baixo risco e sair quando temos alto risco. Simples assim. A sua função não é comprar o preço barato e vender o preço caro. Isso é apenas uma consequência do risco. Se você tem um alto risco envolvido, você precisa se desfazer dos seus ativos, entrar em proteção, ficar fora do mercado. Foi exatamente o que eu fiz em dezembro de 2024. De lá para cá, eu fiquei protegido. Eu ainda continuo protegido. Fiz uma leve exposição em Bitcoin, 77 mil dólares, mas eu já vendi essas posições nessa região que nós estamos hoje. Isso porque a gente ainda tem um leve risco em jogo. A partir do momento que esse risco ele sai da mesa, eu faço uma alta exposição no mercado e sim, eu vou buscar por ativos que têm uma simetria muito maior que a do Bitcoin, porque afinal de contas, até o nosso all-time high, mais 20% de alta, quanto as altcoins, 20%, elas vão entregar simplesmente em alguns dias, tá? Hoje o meu olhar é exclusivamente para as altcoins. Eu sei que tem muitas pessoas que se machucaram com as altcoins nos últimos meses, se machucaram fazendo DCA em Ether, mas saiba que o problema não é as altcoins e muito menos Ether. O problema foi você ter utilizado a estratégia errada no momento errado, tá? Daqui para frente, eu vejo sim que é válido a gente olhar para altcoin caso a gente tenha um grande sinal no Bitcoin. E esse sinal ele vai se dar no curto prazo. Provavelmente a gente terá esse sinal acontecer nos próximos dias. Mas quando a gente for falar de curto prazo do Bitcoin, eu vou te explicar isso. Mas entenda que sim, agora é o momento da gente se preparar para quiçá uma próxima pernada, se isso realmente for acontecer, tá? A gente vai falar sobre o curto prazo e eu vou te explicar o porquê que a gente ainda deve ser um pouco cauteloso.
Falando sobre o curto prazo, quando a gente olha para o preço do Bitcoin, hoje o preço do ativo ele está caro, na linha verde aqui em cima. A gente vai buscar por compras, a gente vai esperar que os pullbacks aconteçam até a linha dourada, que é aqui embaixo. Isso para o Bitcoin, se a gente olhar para Ether também, o preço está caro na linha verde lá em cima, a gente precisa retomar na linha dourada. Link, mesma coisa, está caro, precisa voltar na linha dourada. Matic também está caro, precisa voltar na linha dourada. Por que eu coloquei aqui Link, Matic e Ether junto com o BTC? Para que você entenda que todos os ativos nesse momento eles precisam entregar um pullback e a nossa função como investidor é entrar nesse pullback, porque se a gente voltar na linha dourada e o ativo se sustentar, a gente vai ter o risco diminuindo, porque estaremos entrando em uma confirmação de uma reversão de tendência. A reversão de tendência de baixa que nós estávamos vindo, e nós iremos surfar uma tendência de alta. Caso ele não se segure de maneira saudável dentro dessa linha dourada, tudo o que nós estamos vendo nesse presente momento é uma rejeição do custo do investidor de curto prazo. E isso abre margem para que a gente tenha mais quedas lá na frente. Ou seja, a região que nós estamos hoje no Bitcoin, ela não é uma região de compra. Obviamente, isso daqui é uma região de venda. Não é à toa que as posições que eu comprei nos 70 mil dólares, eu estou vendendo ela aqui em cima. Por quê? A gente chegou em uma zona de resistência. A gente chegou com RSI de 4 horas esticado. Se a gente olha para o volume ele começou a diminuir. Ótimo, esse volume diminuindo, se a gente entregar um pullback e continuar diminuindo esse volume, isso é positivo. Se a gente se sustentar em patamares chaves, seja uma média de 200 períodos, seja no topo anterior, ou seja apenas fazendo uma liquidação da galera que está nos 83 mil dólares e fazendo um flush, qualquer sinal de reversão que nós tivermos dentro desse pullback, aqui será o momento da gente fazer as nossas entradas. E as entradas elas serão muito mais expressivas em Ether e nas altcoins do que em Bitcoin. Mas eu quero que você saiba que aqui em cima a gente não compra. Ah, Gui, mas o preço pode continuar subindo. Sim, ele realmente pode continuar subindo. Ele pode ir a patamares mais altos e constituir uma divergência dentro do RSI. Ele tem margem para fazer isso? Sim, ele tem margem para fazer isso. Mas eu quero que você entenda que toda essa região que nós temos aqui é a região de topo, ou seja, por mais que ele suba, quando ele entregar um pullback, a gente sabe que ele vai vir abaixo da região de topo. A única coisa que você tem que fazer aqui é ser paciente, esperar, não ceder para o FOMO, não ceder para suas emoções, para o desespero, para a oportunidade da sua vida, sua última chance de surfar a movimentação do Bitcoin. Olha só, eu estou aqui para vivenciar isso nas próximas décadas, essa é a minha profissão, eu invisto, o meu papel como investidor é multiplicar o capital da minha família para o resto da minha vida. Eu não preciso pegar a última oportunidade porque eu acredito que eu vou levar muitos anos e muitas décadas para poder morrer. Não estou na situação do Warren Buffett, por exemplo, que já está no final da sua jornada e precisa pegar a sua grande última movimentação. Eu posso ser paciente, eu posso esperar e utilizar os dados ao meu favor. Investir quando eu tiver um baixo risco e sair do mercado quando eu tiver um alto risco. Nesse momento, estamos em uma região de alto risco. Pode ser uma rejeição do custo do investidor de curto prazo. A gente está esticado dentro de gráficos intradiários, ou seja, o mercado ele precisa de um pullback. Diante disso, eu só preciso ser paciente, frio e calculista. Na hora que os dados apontarem que a gente teve exatamente um pullback acontecendo, as coisas se resfriaram e as coisas estão positivas no curto prazo, afinal de contas o médio prazo ele está começando a ficar positivo, a gente toma as nossas decisões de investimento. E boa parte do meu investimento vai se dar em outros ativos além do Bitcoin. Primeiro ponto, quando a gente olha para o capital rotativo, ele está saindo de dentro das stablecoins, tá? A linha verde, isso é muito positivo. Leve capital está entrando dentro de Ether, tá? A gente está vendo a linha azul subindo um pouco. E quando a gente olha para as altcoins, o capital ainda não entrou dentro das altcoins. Ou seja, significa que a gente tem grande oportunidade tanto em Ether quanto nas altcoins. Se a gente olhar para Ether, ele está abaixo do Realized Price, uma oportunidade de ciclo de mercado. A gente compra Ether abaixo do Realized Price e nós estamos dentro da fase de capitulação cíclica desse ativo.
ativo. Ele pode mergulhar muito abaixo desse preço? Sim, ele pode mergulhar muito abaixo desse preço, só que uma coisa é fato, ele sempre sairá da fase de capitulação, ou seja, até mesmo a longo prazo, a gente vai retomar acima dessa linha azul. Ah, isso significa que a gente vai voltar para $4.000 ou a gente vai fazer um novo all-time high? Não, não significa nada disso, só significa a fase que nós estamos. E dentro da fase de capitulação, é uma excelente região de compra. Só que a gente sabe que existe um elemento chave para que Ether tenha uma performance. Olha só, muitas pessoas são frustradas com Ether, né? Principalmente por a gente ver essa desvalorização aqui nos últimos dias de 57%. Eu sei que muitas pessoas são frustradas com Ether, eu sei que muitas pessoas desanimaram desse ativo, mas entenda que essa continua sendo a segunda maior cripto. Ou seja, a gente tem muitas oportunidades em termos de ciclo nesse ativo. Um dos elementos fundamentais para que Ether comece a subir é exatamente essa linha roxa que nós temos aqui. Essa linha roxa é exatamente quando nós entramos em expansão monetária. Entenda só. Quando nós estamos em expansão monetária, dinheiro fica abundante, as pessoas começam a fazer loucuras, elas começam a comprar qualquer coisa e elas vão injetar cada vez mais capital nos mercados financeiros. E elas vão começar a descer exatamente o risco dos ativos que elas estão pegando. Ou seja, elas saem de Bitcoin, elas passam para Ether e elas vão descendo ali o market cap. Quando a gente está em contração monetária, isso acaba sendo mais difícil de acontecer. As pessoas elas acabam se preocupando mais com aquele dinheiro que ela tem e por conta disso a gente não vê Ether performando. Se a gente olhar para essa linha roxa aqui, ela ainda não começou a subir. E no ciclo passado a gente sabe que a performance de Ether ela realmente começou a partir do momento que essa linha roxa ela começou a explodir. A gente pode ver isso acontecendo em breve? Sim, a gente pode ver isso acontecendo em breve. A gente precisa antecipar essa movimentação, essa reversão dessa linha? Bom, se você quiser pegar do preço mais barato até o preço mais caro, você pode tentar antecipar essa movimentação. Mas saiba que ela realmente só vai acontecer quando essa linha embicar de uma maneira bem expressiva para cima, tá? Quando ela embicar de uma maneira bem expressiva para cima, Ether vai ser um dos ativos que vai entregar excelentes retornos para nós, tá? Bom, falando ali um pouco mais de curto prazo, como eu estou olhando para as altcoins, obviamente que eu vou entrar nas altcoins quando a gente tiver essa confirmação de pullback dentro do Bitcoin, quando a gente tiver o preço mostrando barato, que é dentro da linha dourada, e quando a gente sair dessa zona aqui que nós sabemos que está esticado, eu vou começar a olhar para as altcoins. Setores que eu estou de olho, inteligência artificial, eu te mostrei na data de ontem 3 ativos que nessa semana estão se mostrando interessante. Segundo setor que eu vou olhar ali é o setor de GameFi. A gente tem outros setores aqui performando bem, Memecoin, mas infelizmente eu não invisto em Memecoin. Por mais que performe bem, eu me recuso a investir nesses ativos. Mas quando a gente olha para game ali, a gente consegue fazer a mesma análise que nós fizemos na data de ontem, entendendo o market cap dos ativos, entendendo o número de endereços ativos e entendendo o momento do ativo. Na mesma lógica da análise de ontem, a gente começa a ver os ativos que mais podem nos entregar retorno. Esses ativos começam a ser ApeCoin, Big Time, Prime, Sandy. Olha só, Sandy aparecendo aqui, né? Mana, opa, isso daqui já começa a nos mostrar que, por exemplo, o metaverso tá tendo um alto interesse aí nessa última semana. Algo interessante da gente avaliar, de colocar dentro da nossa carteira. Bom, já não vou descer tanto aqui, porque a gente já vai ter a XS, aqui a gente acaba tendo 4 ativos, na verdade, né? Sandy e Mana a gente vai considerar que é o mesmo nicho, tá? Então a gente escolhe um só, bom, se bem que aqui tudo é o mesmo nicho, né? A gente tá falando de games, mas eu quero que você entenda que a gente já começa a traçar, a gente já começa a traquear para onde pode ser o nosso investimento em termos de game. A partir disso, a gente vai olhar para um price action, a gente vai entender como que as coisas estão dentro de um price action, tá? Olha só, se a gente olhar para ApeCoin, teve uma desvalorização de 75%. Obviamente, a gente está subindo sem volume aqui, algo que não é interessante, algo que foi bem diferente dessa movimentação que nós tivemos aqui atrás. Mas, como nós ainda não tivemos a confirmação de Bitcoin, eu ainda não estou entrando nas altcoins. O que eu estou fazendo nesse momento é mapeando os ativos
ativos que eu irei introduzir dentro da carteira Rumo ao Milhão. Como eu te expliquei na data de ontem, agora pode ser que nós estamos diante da terceira pernada da carteira Rumo ao Milhão. Já vencemos 2 altcoin seasons, agora a gente pode vencer a terceira altcoin season. Só que essa altcoin season ela só irá acontecer se o pullback do Bitcoin ele for saudável. Esse é o momento de você se planejar, entender, estudar, avaliar qual que será a sua estratégia de entrada, em quais ativos você entrará. É exatamente isso que eu estou fazendo agora. Não, as minhas entradas não se darão em Bitcoin, não vou colocar a carteira 100% em Bitcoin. Acredito que as altcoins elas estão com oportunidades muito melhores caso o Bitcoin entregue um pullback saudável. E se você quiser copiar e colar todos os ativos que eu vou colocar dentro da carteira, não só o ponto de compra, mas a hora que eu vou vender isso também lá na frente, você pode entrar para a carteira Rumo ao Milhão e ter exatamente os mesmos resultados que eu. Dentro da carteira Rumo ao Milhão, eu tomo as decisões de compra e de venda, você só copia e cola. Olha só, abaixo desse vídeo na descrição tem um link que te direciona para essa página aqui. Um lembrete que daqui 7 dias a gente aumentará o preço da carteira Rumo ao Milhão. E não será um aumento de 2%, será um aumento bem expressivo, tá? Isso por conta dos resultados que a gente vem entregando. Afinal de contas, a gente ficou 2025 protegido de todas as quedas, a gente vendeu os ativos lá no topo, Ether em 3.600 e a gente tem muita margem para poder comprar esses ativos, tá? Aproveite o preço atual, porque o preço vai subir, mas caso você queira entender o que é a carteira Rumo ao Milhão, assista esse vídeo aqui. Nesse vídeo eu te explico exatamente que ela é uma carteira mais dinâmica e não uma carteira engessada. É uma carteira que ela busca se expor nas movimentações do ciclo, ou seja, se a movimentação é de alta, estamos comprado. Se a movimentação é de baixa, estamos vendido, tá? Assista esse vídeo, entende se a carteira Rumo ao Milhão é para você ou não. Afinal de contas, você está procurando uma carteira para holdar 10 bons projetos, só comprar Bitcoin, a carteira Rumo ao Milhão, ela não é para você. Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, onde você recebe as notificações na tela do seu celular, daquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou comprando, o que eu estou vendendo. Você só precisa fazer o mesmo que eu. Eu vou te explicar a estratégia, vou te explicar os pontos de compra, os pontos de venda. Você não precisa ser analista, você não precisa entender nada do mercado cripto. Você só precisa ver a mensagem e fazer o mesmo que eu estou fazendo dentro da sua corretora. Bom, aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes. Caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento. Lembrando, quando houver o aumento do preço da carteira Rumo ao Milhão, você vai estar pagando mais caro pelo mesmo serviço que eu estou te entregando agora, tá? Aproveite esse preço que nós estamos lhe oferecendo. E o aumento, ele só acontecerá exatamente por conta dos resultados que a gente vem entregando. Acredito que cada dia que passa, a carteira Rumo ao Milhão, ela se torna mais valiosa para os meus clientes. Por conta disso, a gente deve também ter uma retribuição em cima do nosso trabalho. Somente por conta disso que eu irei aumentar o preço da carteira Rumo ao Milhão. Bom, esteja preparado para investir nas altcoins, esteja preparado para surfar, quiçá, uma próxima pernada do mercado cripto. Mas lembrando, essa próxima pernada só acontecerá se o pullback ele for saudável. Um forte abraço, lhe desejo um excelente final de semana e eu te vejo aqui no canal na segunda-feira que vem ou em alguma das decisões dentro da carteira Rumo ao Milhão que pode acontecer no final de semana. Forte abraço, tamo junto e valeu!